Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O item que estamos estudando, Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Ações. Questões de hoje, 466, 467 e 468. Vamos dar continuidade aqui àquela situação dos espíritos que nos incitam ao mal, que a gente baixa a vibração, gera pensamento ruim e, consequentemente, eles se aproximam de nós. Não é? 466. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? Resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a testar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito e por isso passas pelas provações do mal para chegar ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é porque as convocas pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando desejas praticá-lo. Nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores. Eles só podem ajudar-te no mal quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, pois bem, terás um bando de espíritos que alimentarão em ti esse intuito. Mas também há outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que fará com que isso equilibre a balança, permitindo que sejas senhor dos teus atos. Tem uma explicação de Kardec. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e também a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações? Resposta. A esse respeito, muito mais do que podeis imaginar, frequentemente são eles que vos dirigem. Eu dou o primeiro passo, como nós vimos no vídeo de ontem. Eu dou o primeiro passo, e aí se aproximam de mim espíritos daquela natureza, daquele passo que eu quero dar. Se eu sou espírita, eu repilo esse pensamento. Eu luto contra essa má inclinação e eleva o pensamento o mais rapidamente possível. Isso é válido. Aliás, é a única forma de evoluir, é lutar contra as más inclinações. Eu preciso lutar contra as más inclinações. Por que é que Deus permite isso? Deus permite porque é o meu livre-arbítrio agindo, basicamente. É o meu livre-arbítrio agindo, porque sou eu que atraio os espíritos. Quando Kardec pergunta por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal, ele ainda tinha a ideia da época de que os espíritos se aproximam da gente e nós cometemos atos horrorosos porque eles se aproximaram de nós, ou atos belíssimos porque eles, espíritos, se aproximaram de nós. E não é assim. Nós estamos vendo ao longo das questões que eu tenho a tendência a fazer aquilo, como disse aqui na resposta, se eu sou propenso ao homicídio, aparecerão espíritos perto de mim com essa mesma característica. Se eu estou propenso a salvar vidas, aproximar-se-ão de mim espíritos dessa natureza. Então sempre eu tenho o primeiro desejo. E Deus só tira o nosso livre-arbítrio, nós já estudamos isso em outros vídeos para trás. Deus só tira o nosso livre-arbítrio quando ou seja, o livre-arbítrio, está atrapalhando os planos divinos. Quando o livre-arbítrio está atrasando a época que eu estarei perfeito, atrasando os planos de Deus. Aí não, aí ele tira o nosso livre-arbítrio e empurra a gente para frente. Compulsoriamente nós evoluímos. Fora isso, ele deu o livre-arbítrio pleno para nós. Então ele respeita o livre-arbítrio. Esse é o primeiro ponto. Tanto o meu livre-arbítrio quanto o livre-arbítrio do outro, que é espírito atrasado ainda. Que nada mais é do que uma criança espiritual. Há crianças que são birrentas, insuportáveis, extremamente egoístas, que só fazem aquilo que querem, que só falta bater na cara do pai e da mãe, algumas até batem na cara do pai e da mãe, e outros que são exemplo de primor, que ficam chateadas quando são corrigidas,
Fala, mas eu não tinha intenção, eu não sabia. Não tem problema, você não sabia, agora você sabe, então não faça mais. E aí a criança não faz mais. Nós somos exatamente assim, nós vamos cometer equívocos o tempo todo. Porque tem um monte de coisa que a gente faz hoje que a gente nem sabe que é errado ainda. E a gente vai descobrindo aos pouquinhos. E conforme a gente vai descobrindo, a gente para de fazer. E depois luta contra a vontade de fazer de novo, que são as más inclinações. Percebe? Então é bem dentro dessa linha. A 467. Pode-se escapar da influência dos espíritos que induzem ao mal? Importantíssima essa questão, porque a gente tem a tendência de responsabilizar os outros pelo mal que a gente está fazendo e achar que a influenciação foi irresistível. Não, eu não tinha o que fazer, se juntaram em cima de mim e eu fui obrigado a agir daquela forma. Mentira. Resposta. Pode-se escapar, primeira pergunta de novo. Pode-se escapar da influência dos espíritos que induzem ao mal? Resposta. Sim, pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que os atraem por seus pensamentos. Percebe? 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem desistem de suas tentativas? Resposta. O que queres que façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. No entanto, eles aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Desiste, mas fica ali. Então veja bem, como que eu escapo da influência dos maus espíritos? Elevando meu pensamento, lutando contra as minhas más inclinações. Vai vir a vontade de fazer e você repele, não quero. E eleva o pensamento, faz uma oração, pede ajuda. Certo? Perfeito. É exatamente isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, descobriu que é errado, para de fazer, e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, a luta do dia a dia. Vamos imaginar por algum motivo que eu tenha tendência a furtar as coisas, a roubar as pessoas e furtar as coisas. Certo? Então, eu entro num supermercado e eu fico ali pensando, bom, se eu tomar esse refrigerante, quando ninguém estiver olhando, eu jogo a latinha por baixo da gôndola e está tudo certo, eu levo vantagem. Furtei o estabelecimento. Aí eu vou comer o salgadinho, antes de chegar no caixa eu dou um jeito de esconder a embalagem. Furto. Da mesma forma. Bom, você pensou nisso, você engendrou um plano para fazer isso, aqueles espíritos que estão em volta de você, você deu espaço para aqueles que têm o mesmo desejo e que têm a vontade e o trabalho, a incumbência de fazer você baixar a vibração. Que esses mesmos que vão te ajudar depois vão ficar na sua cabeça, nossa, como você pôde fazer um negócio desse? Você que é tão bonzinho, por que você fez isso? Meu Deus do céu, agora você vai para o inferno, etc, etc, tá? Então, você pensou isso. Quando você chega no mercado, você pega o refrigerante na mão, ou você pega o salgadinho na mão, você vai abrir, você fala assim, isso não é certo, né? Isso é o raciocínio, não é influência nenhuma. É a luta contra a má inclinação. Aí você fala, vou fazer o certo, né? Depois que eu passar no caixa, eu abro tudo direitinho e coloca ali. Fica aquela vontadezinha de ter feito, fica aquela sensação de ter sido trouxa. Porque você está com a vibração baixa ainda, você só elevou o pensamento para fazer o certo em vez do fácil. Mas está com a vibração baixa ainda. Os espíritos que estavam te induzindo a fazer aquilo, te induzindo não, aqueles que estavam te apoiando a fazer aquilo, a roubar, a furtar o supermercado, eles vão ficar na sua cabeça. Ei, mas é um covarde mesmo, hein? Oh, mas é um tonto mesmo. Olha, todo mundo faz isso, bobão. Por que você não vai fazer? Você vai gastar tantos reais para fazer um negócio? Você é louco. E ficam na cabeça da gente. Eu cedo se eu quiser. Por isso que chama influência. Eu cedo se eu quiser. Percebe? Então a linha de raciocínio aqui é exatamente essa. Pode escapar da influência que te induz ao mal? Sim.
luta contra as más inclinações. Não cedendo, eles se afastam e ficam ali no aguardo ali até a hora que você cair, para eles se aproximarem de novo. Ele não está livre deles. Por isso, vigiai e orai. Vigiai e orai. O tempo todo. Tem que estar esperto no que está acontecendo e fazendo sempre oração. Porque sutilmente eles podem se utilizar de um encarnado que está com a vibração baixa e sem que o encarnado perceba, ele está sendo agente deles, agente dos obsessores e fazendo com que a gente baixe o pensamento, baixe a vibração. Ou então a gente não percebe, mas a gente é agente de um gatilho emocional do outro, como eu falei no vídeo anterior. Às vezes do nada assim tem aquela conversa, vamos imaginar que eu não tenho, mas vamos imaginar que eu tivesse 6 dedos aqui. Tem mais um aqui, 6º dedinho. Aqui. E isso para mim é um negócio que toda vez que falam desses 6 dedos eu fico possesso da vida. Onde já se viu, baixa vibração, fico nervoso. Estou dando um exemplo bobinho, cada um depois transfere para o seu gatilho emocional, tá? E aí eu tenho essas coisas aqui. Aí falou do meu 6º dedo, eu fico possesso da vida, né? Os meus obsessores sabem disso. E aí eu tô no supermercado, e aí eu falo assim, acho que eu vou tomar isso aqui, acho que eu vou tomar esse Yakult aqui, ninguém vai ver. Né? Um dia, se Deus quiser ainda, eu vou abrir 6 Yakult, colocar num copo e vou tomar. Porque vem muito pouquinho naquele vidrinho, né? Um dia ainda vou fazer isso. Sempre tive vontade de fazer isso, nunca fiz. Eu estou com 52 anos, nunca fiz. Que é colocar os 6 vidrinhos de Yakult num copo assim, fica aquele copo cheio, e tomar uma golada, assim, nunca fiz. Mas enfim, voltando. Vou tomar esse Yakult aqui, ninguém vai ver. Furto o quê? Esse mercado tem um monte, olha que mercado rico. Aí eu falo assim, ei, Fábio, hein? Não perde essas manias, né? Não perde essas manias. Não vou fazer isso, eu vou levar o Yakult, vou passar no caixa. Quando tiver no carro, eu abro e bebo. Aí começa, né? Mas é trouxa mesmo, né? Trouxa, todo mundo tá lá, todo mundo tá bebendo e você não tá. E eu resisto ali, eu lutei contra a minha má inclinação, certo? Então não foi dessa vez que conseguiram fazer com que eu baixasse a vibração. Estou elevando a vibração, pedi ajuda para Jesus e tudo mais. Chego no carro, tá lá a Dona Elaine no carro me esperando. E aí eu coloco as compras ali, ela vê o Yakult, pega assim o Yakult. O quê? Fechado? Ué? Se não é você que toma as coisas no mercado e não paga? Não, eu resisti isso. Agora vi desvantagem mesmo. Tem até 6 dedos, mas não consegue passar a mão. Esse é o gesto que se usa muito no interior de São Paulo para fazer aqui robô, né? Nem com 6 dedos conseguiu fazer isso aí. Ela estava desatenta nesse exemplo que eu estou dando, porque ao contrário, eu que via de regra sou o agente obsessor, porque ela é mais evoluída que eu. E aí, naquele momento, eu cedo. Vai pro inferno! Você não fala assim agora, porque não apanha. Vai pro inferno! Eu não fiz porque não é para fazer. Descuida, baixa a vibração do mesmo jeito. E eles encontraram um jeito do meu gatilho emocional ser afetado e eu baixei a vibração da mesma forma. Não baixei naquele momento, mas baixei a vibração da mesma forma. Por isso que os espíritos influenciam nosso pensamento, nossas ações, muito mais do que a gente pode imaginar. Frequentemente são eles que nos dirigem, porque tem encarnado que se sujeita a ser agente de obsessor e nós insistimos em dar atenção ao nosso lado menos evoluído do que para o nosso lado evoluído, infelizmente. É isso. Amanhã tem mais, sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.